Olá, meus amores, aqui é Fátima Lessa, eu sou médica, sou mentora de carreira, e a dica de hoje eu resolvi fazer um vídeo para mudar um pouquinho e conversar um pouquinho com vocês. E o assunto de hoje é relacionamento familiar. Eu gosto muito da metáfora do rio, que diz o seguinte, que quem define o rio, quem dá característica ao rio, quem dá direção ao rio, muito mais do que a força ou volume das suas águas, são as suas margens. Se a margem é muito estreita, esse rio transborda e leva tudo adiante. Se essa margem é muito larga, esse rio perde a força, perde a direção e muitas vezes ele se dissipa antes de alcançar seu objetivo, que é desaguar no mar. E por que que eu estou falando do rio para vocês? Porque eu quero falar de uma coisa muito importante para quem é mãe, tia, avó, que tem uma criança ou um jovem sob sua responsabilidade, que a criança ou jovem ele precisa de ter limites. Independente de se é um bom filho, se é um mau filho, se dá trabalho ou se não dá trabalho, se é obediente ou se não é obediente, crianças e jovens precisam de limites. Porque se eles não tiverem os limites foram muito frouxos, eles vão se perder no caminho da vida. Limite é amor. A criança ou jovem criado sem limite, ele não tem resistência à frustração. Então, ele não ouve não em casa. Na rua, quando ele ouve não, ele não sabe lidar com aquilo. E tenha certeza que o não da rua não virá com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado do não que é dado em casa pela família. Eu vejo hoje famílias que criam jovens fazendo o que querem, decidindo o que querem, jovens que estão todos os finais de semana fazendo farra, que não prestam contas do que fazem a ninguém, que não sabem quanto custa o estilo de vida que eles têm. Tem uma amiga que diz que um dos erros dos pais é querer que os jovens comecem hoje de onde os pais estão. Então, eles não conseguem entender como foi que se chegou ali. É claro, gente, não estou dizendo que a gente deve ter uma condição boa, deixar uma criança, um jovem sem ter coisas básicas. Eu não estou falando de necessidades, eu estou falando de desejos. E mesmo os desejos, eles têm que ter limites. Meu filho era bem pequenininho, era bebê, e eu viajava muito a trabalho. E toda vez que eu viajava, eu trazia um presentinho para ele. Um belo dia, meu pai disse assim, pare. Eu disse, ah, mas por quê? São coisas baratas. Pare. Criança não tem que ganhar presente todo mês. Ele vai se acostumar mal. No dia que você não puder dar um presente a ele, ou que você não tiver tempo, ou qualquer coisa que aconteça, que você não traga esse presente, né, ele vai achar que aquilo é um direito dele. E não é um direito, né? É uma conquista. Então, é importante dar limite. É importante que a criança ou jovem entenda que ele não pode fazer tudo. Independente de ser o melhor filho do mundo, ele tem que ter limites e deveres para crescer um adulto emocionalmente saudável. Porque a criança mimada, a criança que cresce sem aprender a ouvir não, sem aprender a tolerar frustrações e sem aprender a administrar as suas emoções, tem grande probabilidade de se tornar um adulto problemático. Então, muitas vezes, quando nós fazemos de tudo para os filhos e tudo que eles querem e queremos agradar de todas as formas, nós estamos fazendo o pior para eles. Então, essa é a dica de hoje. Pensem nisso, que o que define o rio são as margens. Então, vamos botar as margens adequadas na vida de nossos filhos, de nossos netos, sobrinhos, enfim, a criança ou jovem que estiver sob sua responsabilidade. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Um beijo grande, fiquem com Deus.